NFTs, provavelmente a coisa, agora a este ponto já não, mas na altura em que eu comecei, a coisa que de longe me fez mais dinheiro, mais 6 dígitos em 2021, foi uma grande trend em 2021 e na minha opinião vai voltar agora no fim deste ciclo. Porquê? Eu já vou explicar mais para a frente, mas é importante que vocês vejam então este vídeo, porque assim vocês vão estar prontos para o que na minha opinião ainda está a caminho e se calhar até de forma mais exagerada ainda, do que nós tivemos em 2021, também já vou explicar mais para a frente do porque é que eu acho isso, mas, primeiro de tudo, vamos perceber uma coisa, ok? O que é que são NFTs? Ok? O que é um NFT? A tradução disto é Non-Fungible, deixa eu ver se eu sei escrever isto, Non-Fungible Token, ok? Isto é a tradução de NFT. E na prática, basicamente, é quase como se fosse algo que existe na blockchain, algo que existe dentro de cripto, sobre o qual vocês têm ownership, ou seja, vocês são os donos se vocês tiverem esse NFT. Por exemplo, vou-vos dar aqui exemplos de NFTs. Isto aqui é um site muito comum, chama-se OpenSea, na altura era sem dúvida o principal, quando eu estava presente ativamente em NFTs em 2021 e início de 2022. E isto aqui, por exemplo, é uma coleção de NFT, aliás, foi das maiores que nós já tivemos de sempre. E vocês podem ver, nesta coleção, basicamente, o que é que nós podemos ver de informação aqui? A coleção chama-se Doodles, ok? Ela é da rede de Ethereum, existem 9.998 NFTs dentro desta coleção de NFTs, foi lançado em outubro de 2021 e basicamente, de forma resumida, é isto. Quando eu dou o scroll aqui, vocês veem que isto, no fundo, acaba por ser imagens. Isto é um NFT, ok? Existem várias formas de NFTs, mas a maioria deles é coisas assim deste género. Posso pegar, provavelmente, no exemplo mais famoso de todos, que são os Bored Ape Yacht Club. Toda a gente já deve, pelo menos, ter ouvido falar sobre isto. Pelo menos já ouviu... Eu acho que se o pessoal já ouviu falar de cripto, estou quase certeza que já ouviu falar sobre esta coleção. Extremamente famosa, acabou por crescer imenso e por isso isto aqui é um NFT. Dentro das coleções de NFTs, vocês podem ver que existem um monte de traits. O que é que são traits? Basicamente as coisas que o NFT tem. Eu vou tentar explicar isto da forma menos estúpida possível, né? Porque isto é um bocado estúpido, mas basicamente vocês têm um macaco, o macaco é a base e depois cada uma destas coisas que vocês veem aqui, por exemplo, o chapéu, este olho para fora, isto aqui, a roupa dele, são traits, ou seja, características específicas do NFT que podem adicionar ou retirar raridade ao NFT em específico, ok? E isto é super simples de vocês conseguirem perceber. Por exemplo, aqui nos Bored Ape, eu estou aqui, se eu for aqui e carregar em background, eu posso ir a filtros, ok? E por acaso aqui é quase tudo igual. Deixem ver aqui, por exemplo... Ok, por exemplo, este black suit, ok, é um trait, uma característica rara e vocês podem ver que o mínimo que tem um destes à venda é 25 Ethereum, mais ou menos $105.000, sendo que a base deste set de NFTs, ou seja, o mínimo da coleção, na realidade é apenas 11 Ethereum, mais ou menos $47.000. Ou seja, o NFT mais barato dentro dessa coleção são $47.000, mas se vocês quisessem um NFT com esta característica específica deste fatinho aqui, todo pipi, então vocês tinham de pagar, ok, mais ou menos $100.000. E isto aqui é um NFT. E portanto, ao longo destes vídeos aqui do Bootcamp, o que é que eu vou acabar por fazer? Isto não vai ser nada, não vai ser como por exemplo trading, que foram um monte de episódios, devem ser 2 ou 3 episódios no máximo, em que eu vou basicamente agora neste primeiro, depois de vos explicar o que é que são NFTs, foi a primeira parte, agora eu vou explicar-vos basicamente porque é que eu acho que vocês devem querer saber, ok? Porque é que importa, que era aquilo que eu estava a falar de achar que vai voltar. Depois eu vou falar sobre a minha história, ok? E como é que eu fiz para fazer os tais 6 dígitos em NFTs em 2021. Vou falar exatamente como é que tudo funcionou, como é que funciona ter NFTs, essas coisas todas, ok? Portanto, vamos por ordem. Porquê é que eu acho que isto importa? Se vocês olharem para outra coisa que é uma trend também super grande dentro de cripto ou meme coins, vocês vão ver que meme coins
só estão a ter o seu maior topo de auge, de fama, de euforia, etc., no segundo ciclo que elas existem. Em 2021 foi basicamente também quando surgiram meme coins, e neste ciclo nós já tivemos euforia gigante em meme coins, sendo que se nós aplicarmos a mesma lógica em NFTs em 2021 começaram, e agora em 2025 provavelmente vai ser quando nós vamos ter outra vez os NFTs a voltar e o auge. E porquê é que isto ainda provavelmente não aconteceu? É porque existe uma coisa que se chama custo de oportunidade, ok? O que é o custo de oportunidade? É basicamente, pronto, vou à internet. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Os NFTs ainda não estão no seu auge porque as meme coins estão no seu auge. Ou seja, eu só posso ter o dinheiro numa das coisas. Ou posso ter dinheiro em meme coins ou posso ter dinheiro em NFTs. Não dá para ter um NFT e meme coins ao mesmo tempo. Aquele dinheiro tem de estar alocado a uma coisa específica. E se o retorno em meme coins agora está a ser muito maior e existe muito mais volume nisso do que em NFTs, então simplesmente ainda não é a altura dos NFTs. Na minha opinião, depois o que vai acontecer é, no auge do ciclo, quando o pessoal ficar rico de meme coins, ok, que vai acontecer sem dúvida nenhuma, na minha opinião, para algumas pessoas, né, obviamente, o pessoal vai começar a rodar este dinheiro que veio de meme coins e vai metê-lo, já adivinharam em quê? Em NFTs. Porquê? Porque, como é que eu sou péssimo com isto, como é que eu tiro isto? Ok. Porquê é que isto vai acontecer? Porque o pessoal simplesmente vai ter tanto dinheiro que literalmente já nem quer propriamente saber. Isto vai acontecer. Vão começar a surgir NFTs, vão começar a surgir comunidades por trás desses NFTs e as pessoas vão literalmente pagar porque têm tanto dinheiro e querem fazer parte da comunidade que nem sequer querem saber. É um fenómeno um bocado estranho, mas foi exatamente o que aconteceu em 2021. E depois, outra coisa que eu acabei ainda por não falar também é o quê? NFTs, apesar de não terem de ter propriamente utilidade, ou seja, um NFT é só uma foto ou entre aspas, nós vimos, sem dúvida nenhuma, em 2021, no topo do ciclo, alguns NFTs a terem, sem dúvida nenhuma, alguma utilidade. Por exemplo, se vocês tivessem um Bored Ape Yacht Club, vocês tinham acesso a eventos exclusivos, quer queiram, quer não, isto acaba por ser uma utilidade. Outra utilidade, se vocês tivessem, por exemplo, deixem-me ir aqui ver, se vocês tivessem, por exemplo, um CryptoPunk, que é basicamente, neste momento, o NFT mais caro que existe, vocês têm acesso a grupos específicos em que só pessoas que têm isto estão, e assim, obviamente que vocês têm interesse em estar num grupo em que a pessoa tem de ter pelo menos $204.000 investidos numa imagem, é só pessoal rico, isto é utilidade. Depois vou-vos dar outro exemplo que é super interessante, ok? Eu em 2021 tinha um destes, e por causa disso eu recebi um airdrop de literalmente quase $50.000 sem fazer literalmente nada. Ou seja, eu tinha um daqueles dinossauros todos pipis e na altura recebi um NFT destes, que hoje em dia já só vale $2.000, mas se vocês forem aqui ao gráfico e puserem o gráfico completo, vocês podem ver que isto no auge, quando saiu, que na realidade foi em 2023, isto estava a vender acima de 10 Ethereum, ok? E o preço de Ethereum, não me lembro bem quanto é que estava aqui, mas acho que ainda estava mais alto, quer dizer, porque agora não, porque agora subiu bastante, mas estava alto, e eu acho que acabei por vender isto para aí por $40.000, e isto simplesmente caiu-me na wallet sem eu fazer nada, só porque eu tinha o outro NFT, e esse NFT dava-me acesso. Existe um monte de coisas que ter um NFT acaba, na realidade, por trazer, ok? E por isso, já vamos falar, aprofundar sobre isso quando eu começar agora a contar, então, a minha história, mas preciso primeiro beber água. Com o homem também não é propriamente de ferro. E portanto, como é que eu comecei? Eu tenho um vídeo aqui a falar mais aprofundadamente sobre isto. Se vocês quiserem podem ir ao início do meu canal, que eu fiz um vídeo a mostrar tipo, especificamente quais é que eram os NFTs e etc. Neste computador eu não tenho essas wallets, por isso não vou poder mostrar, mas no início está lá tudo do canal, vocês podem ir lá ver. Como é que isto começou? Como eu disse, eu entrei em cripto por jogos de cripto e na altura havia uns bonequinhos dentro desse jogo que na realidade acabavam por ser NFTs e eu comecei a explorar sobre isso e basicamente infiltrei-me no Twitter. Para quem não sabe, o Twitter é basicamente onde tudo acontece, é provavelmente a plataforma mais importante para cripto, sem dúvida eu acho basicamente nenhuma, e portanto na altura eu andava ativo e andava super interessado no que estava a acontecer, até que me deparei na altura com um NFT que se chamava AstroEd,
ok? E isto era um NFT que, sinceramente, era uma porcaria absoluta. Eu já não me lembro bem se eu fiz dinheiro ou perdi dinheiro. Lá está no vídeo do início do meu canal. Mas basicamente não hei de ter feito ou perdido muito dinheiro. Deve ter ficado quase neutro. E foi através disto que eu comecei a perceber como é que as coisas funcionavam. E então eu entendi que existia basicamente duas formas de vocês conseguirem comprar um NFT. Ok? Vocês podiam comprar um NFT em mercado secundário. E o que é isto? O mercado secundário é exatamente isto. Vocês podem comprar aqui o NFT neste website do OpenSea. Existe também o Magic Eden, que é outra plataforma super famosa, especialmente para Solana. Podem comprar aqui, isto tudo é mercado secundário. Ou então, vocês podem comprar NFTs em whitelist. O que é whitelist? Whitelist significa basicamente que os donos da coleção dos NFTs consideraram que vocês eram alguém que poderiam comprar, e o pessoal chama dar mint, já agora, ok? Dar mint. Mint é basicamente comprar o NFT em pré-release de mercado secundário. Como é que isto funciona? Basicamente vocês compravam o NFT ao preço que os donos da coleção iriam estipular para o mint, vamos dizer 0.05 Ethereum, ok, nem sei quanto é que isto é em euros, ia ter de fazer matemática, vamos dizer, eles iam vender a coleção aos membros que deram a autorização por 0.05 Ethereum, e depois quando vocês dessem mint, o NFT ia automaticamente para o mercado secundário, e quando ele chegasse ao mercado secundário já podia valer, por exemplo, 2 Ethereum. Significava que vocês faziam basicamente quase $10.000 só porque vocês conseguiram comprar isto em pré-acesso. E então, como é que vocês conseguem ter acesso a estes mints e acesso a estas whitelists? Existem duas formas principais. A primeira delas é, como eu já disse, alguns NFTs trazem benefícios. Por exemplo, quando eu tinha um destes, que era dos principais em 2021, na realidade, eu recebia um monte de whitelist só por ser parte desta comunidade, e eles, basicamente os donos, a equipa do NFT, deste NFT em específico, fazia parcerias com equipas de outros NFTs que iam lançar e davam certas whitelists a membros desta comunidade, e este pessoal que era escolhido conseguia então dar um mint, e quase sempre nessa altura fazia dinheiro. Era uma coisa completamente ridícula. Vocês simplesmente sabiam que certo NFT iria dar certo resultado. Eu posso dar um exemplo, ok? Por exemplo, um dos NFTs em que eu tive mais resultado até hoje foi esta coleção aqui dos Invisible Friends, ok? Eu adorava conseguir filtrar, mas eu acho que não dá no Twitter, né? Eu adorava conseguir filtrar isto pelos posts mais antigos, porque é assim, vocês não têm noção do hype que isto era. Isto era uma coisa completamente ridícula. Era um artista que era famoso, a equipa já era uma equipa que também era famosa. Isto basicamente, cada post que os gajos punham antes de nós darmos mint ao NFT, antes do NFT basicamente sair, cada post que estes gajos acabavam por pôr, tinha literalmente dezenas, centenas de milhares de likes. E depois isto é procura e oferta, não é? Se vocês têm 200, 300 mil pessoas que querem acesso a um NFT que depois são... ok... que depois são apenas 5 mil que vão ser libertados, o que é que acontece? 200 mil pessoas querem comprar uma coisa que só existe em 5 mil, o preço vai subir, porque existe uma oferta limitada e uma procura literalmente gigante, e foi exatamente isso que aconteceu. Vocês podem ver o quão ridículo isto teve no auge. Eu já não me lembro sequer muito bem quanto é que foi o mint, mas eu dei mint disto por tipo, sei lá, 0.2 Ethereum, uma coisa assim ridícula, tipo 400, 500 dólares, e mal isto saiu, eu vendi isto por tipo 18 Ethereum, que foram 50 mil dólares, uma coisa assim do género, completamente ridículo. E como é que eu consegui acesso a essa whitelist? De forma super resumida, existe uma coisa que era super famosa, hoje em dia, pronto, os NFTs ainda não estão tanto em moda, mas o que acontecia era que o pessoal dava grind das whitelists em servidores de Discord. Porque é que isto acontecia? Os donos do NFT basicamente queriam criar uma comunidade e criar hype à volta do NFT, e por causa disso eles queriam que as pessoas fossem super ativas dentro do Discord, queriam que as pessoas fossem ao Twitter
e interagissem com todos os posts. Basicamente eles queriam que vocês fossem membros super ativos dentro da comunidade e queriam que vocês quase estivessem ali, ok? Porque basicamente beneficiava os donos e também ajudava-os depois a escolher quem é que merecia efetivamente ter acesso ao whitelist e conseguir dar mint antes do mercado secundário. E por isso, no que consistia na altura, na realidade, de receber estas whitelists, era vocês passarem um monte de tempo dentro destes Discords, a serem membros ativos, a ajudarem o pessoal, às vezes tinha de fazer artes, tinha de estar sempre ativo no Twitter a falar com o pessoal, até que eventualmente quem estava lá em cima, né, o pessoal, os moderadores ou os donos mesmo do NFT, diziam que vocês estavam a fazer um bom trabalho, tinham acesso ao whitelist, vocês davam a vossa wallet e depois quando chegasse o dia, com aquela wallet que vocês deram, vocês conseguiam comprar em pré-acesso porque a vossa wallet estava aprovada para dar então aquele mint. E eu sei que isto soa um bocado estúpido, mas vocês não estão propriamente a ver o nível que isto era. Eu conheço na altura pessoal, tipo, que contratava 10 pessoas, que pagava tipo algum dinheiro a cada uma delas, para elas passarem o dia todo dentro destes Discords, para depois conseguirem dar mint às coisas, e esse pessoal literalmente reformou-se em 2021, fizeram milhões, porque lá está, existiu um monte de mints em que vocês pagavam 0.1 Ethereum, sei lá, por exemplo, aos preços de hoje, para simplificar, que já agora devia ser mais ou menos os mesmos preços também da altura, que era $450, vocês pagavam isto para dar mint e depois o que é que acontecia? Mal chegava, eu estou a falar instantaneamente, mal isto saía no mercado secundário, valia 10 Ethereum, ok? $45.000. Não é brincadeira, ok? E mais do que não é brincadeira, é que vocês quase que entre aspas sabiam que isto era dinheiro certo. Porquê? Porque existia zero risco. Vocês sabiam que ao darem mint ao NFT, com tanta exposição e tanta gente a querer entrar neste projeto, era quase impossível vocês não terem alguém que quisesse comprar aquilo mais caro do que vocês compraram em pré-acesso, e portanto era completamente ridículo. Eu dei mint a um monte de coisas, nem que sequer consigo enumerar, lá está, podem ver aquele vídeo no início do meu canal, mas um monte de coisas que tiveram retornos completamente absurdos. Era tipo, sei lá, um dia aleatório, boa, tenho... Vocês esqueciam-se, eu tenho o whitelist daquele NFT, ok, vou dar mint. Metia 200 paus e fazia $10.000, tipo, era uma coisa completamente, mas completamente ridículo. Por exemplo, dei mint disto, também chegou aqui por volta dos 10 Ethereum, ok? Era estúpido mesmo. E por isso, como é que vocês podem realmente entrar nisto e a que é que vocês têm de estar atentos daqui para a frente? É provavelmente o que nós vamos falar sobre no próximo vídeo. Eu vou basicamente no próximo episódio, amanhã, do Bootcamp, fazer um vídeo em que eu mostro como é que vocês identificam NFTs que possam ter retornos interessantes, como é que vocês depois podem entrar nas comunidades deles, como é que vocês, vou tentar se calhar dar um exemplo de como é que se dá realmente mint, não sei se existe agora algum NFT que está propriamente a fazer isso, mas certeza que deve haver algum, e por isso vamos entrar mais na prática de como conseguir dar mint a NFTs. Portanto, escrever aqui para não me esquecer, amanhã falamos sobre como ganhar whitelists e dar mint a NFTs. E depois, no episódio do dia a seguir, ou seja, do dia 21, vamos falar sobre como comprar NFTs em mercado secundário para dar flip e fazer dinheiro, ok? Porque isto aqui também é uma coisa que vocês podem fazer, ou seja, se eu identificar que um destes, que uma coleção está desvalorizada e que ela pode valorizar ao longo dos próximos dias, eu também posso fazer dinheiro, e há muita gente que fez muito dinheiro com isso. Aliás, eu posso dar mais uma vez um exemplo super simples. Se vocês forem ver agora Bored Ape nos últimos 30 dias, ok? Aliás, eu queria pôr mais um bocado, mas para não interessa. Isto estava tipo, sei lá, eu acho que tipo 5 Ethereum. Posso pôr assim, deve dar para ver melhor. Isto estava aqui a 10 Ethereum, 11 Ethereum, dia 13/7, ou seja, 13 de julho, e a dia 15/8, agora basicamente 15 de agosto, isto foi até 17 Ethereum. A falar em Ethereum, isto não parece assim muito,
mas 6 Ethereum são uns bons milhares de euros, muito bons milhares de euros. E então existe também, sem dúvida, aqui um mercado super interessante que dá para dar flip, e então vamos também fazer uma aula sobre isso mais tarde. E estas devem ser as coisas que nós vamos falar sobre NFTs. E portanto, espero que tenha ficado esclarecido. E por hoje foi isso. Vejo-vos amanhã. Abraço a todos e fiquem bem. Bom.